João capítulo 11, versículo 35. João 11, 35, pega aí. Domingo pela manhã estaremos reunidos, tá? 9 da manhã, tem sido uma bênção, culto às primícias. Falta não. Fabiola Bastos, aqui adorando ao Senhor, com uma revelação da palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser bênção. Então, segunda-feira, convide as suas amigas, convide as meninas que tem na sua vida, chama todo mundo para cá, porque vai ser uma bênção. João, retiro de mulheres, só temos 30 vagas. Uma delas é a sua, né? Que hoje ainda você vai garantir. Porque no próximo culto, bem provável que a gente diga que retiro de mulheres, não há mais vagas, tá bom? Então no final do culto hoje, vai ali na lateral, procura na Paula ali, garanta a sua vaga para o retiro de mulheres. João 11, 35, quem encontrou faz um barulho. Jesus chorou. Vamos repetir? Jesus Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, que o nosso entendimento seja aberto para aquilo que o Senhor decidiu revelar, que o nosso coração, Senhor, seja como uma terra fértil nessa noite para receber a semente da Tua palavra. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença, com a certeza de que o Senhor falou conosco, com a certeza de que a mão do Senhor veio sobre a nossa vida, que o Senhor renovou, que o Senhor fortaleceu, que o Senhor restaurou. Eu creio em uma noite de milagres, eu creio em uma noite de céus abertos, eu creio em uma noite onde o Senhor vai agir, vai continuar agindo de forma poderosa, a ponto de pessoas, meu Pai, estabelecerem essa noite como um marco, dizendo: naquele dia Deus sacudiu e resolveu a minha causa. Oh meu Senhor, esse povo já rasgou o coração e adorou, já entregou a fidelidade no Teu altar, e agora, Pai, nós queremos a Tua palavra. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Jesus chorou. Chorar não é pecado. Jesus chorou ali. Então chorar não é demonstração de fraqueza. Jesus chorou. Então chorar não é sinônimo de desistir, de recuar, de falta de esperança. Porque se Jesus chorou, então isso abre aqui a possibilidade para que eu também possa ser humano, como Jesus naquele momento mostrou que um humano deve ser. Porque apesar de ser Deus, o texto vai dizer que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Ele se despiu, de toda a sua glória, e Ele mesmo fala isso em João 17, Ele se despiu de toda a sua glória para vir à terra como homem de dores. E de acordo com o texto que anuncia a vinda dele lá em Isaías, um homem sem beleza, sem formosura. A Bíblia vai dizer que não havia nada nele, aos olhos humanos, que nos atraísse, mas ele levou sobre si as nossas dores. O texto vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele não veio à terra para ensinar ninguém a ser Deus. Ele veio na terra para nos ensinar a ser humano, como humano deve ser. É verdade que ele veio com um propósito, mas é verdade também que esse propósito ele cumpriu com excelência, sem manifestar poder na hora que precisava entregar a sua humanidade naquela cruz. Que coisa!
Jesus caminhou no meio das pessoas, era difícil para alguns conseguir discernir quem Jesus era, uma vez que ele estava no meio dos outros. Tanto que quando Judas vai entregá-lo para os soldados, Judas vai ter que dar um sinal aos soldados, apontando para quem Jesus é. Judas vai dizer assim: olha, aquele em quem eu der um beijo, este é Jesus, prendam ele. Se Judas não der esse sinal para os soldados nem conseguiriam identificar quem era Jesus no meio dos outros, porque mesmo sendo quem era, não ficava o tempo todo tentando mostrar que era melhor do que ninguém. Que coisa! Aí este mesmo Jesus, o Filho de Deus, o que deu vista a cego, fez paralítico andar, fez coxo pular, que libertou pessoas de opressões malignas, esse Jesus, no capítulo 35, me faz o favor de chorar. Olha, porque quem olha para ele e quer ver o poderoso, aquele que vai livrar Israel debaixo do jugo de Roma. Inclusive essa foi a frustração de Judas, porque quando Jesus aparece, a sensação que eles têm, ou a expectativa que eles têm, é que Jesus vai tomar a cidade e vai expulsar os romanos, que naquela época oprimiam os judeus. Mas Jesus não vem fazendo isso. Jesus vem na contramão daquilo que eles esperavam. Jesus tem essa mania. Que mania, apóstolo? De não fazer do jeito que a gente espera. Mas o fato de não fazer do jeito que a gente espera, em nenhum momento quer dizer que ele não vá fazer, ou que ele não está fazendo. Eu não sei qual é a sua expectativa acerca do que ele vai fazer, ou acerca de como ele fará. Mas eu quero te convidar nessa noite a esquecer o como, e só se concentrar no que ele pode fazer. Ele pode transformar a sua vida. Como? Não sei. Ele pode curar você. Como? Não sei. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode libertar você. Como que ele vai fazer? Como ele vai fazer eu não sei, mas eu sei que ele pode. E esse que pode está aqui agora numa situação, para os outros que estão à volta, estranha, delicada. O contexto aqui é a morte de Lázaro. João capítulo 11 vai tratar sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Pouco tempo antes disso aqui, Jesus estava bem perto de Betânia, muito próximo, cerca de 3 quilômetros de distância. Mas lá naquele lugar onde Jesus estava, Jesus vai falar acerca de sua própria vinda e do propósito. Só que os religiosos que lá estavam ficaram endemoniados, ficaram doidos com ele. E o texto vai dizer que pegaram em pedras para jogar em Jesus, o que faz com que Jesus e os seus discípulos saiam de Jerusalém. O texto vai afirmar que Jesus sai dali, versículo 40 do capítulo 10, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João batizava as pessoas antes de morrer. Jesus foi para longe agora. Longe de onde? De Jerusalém, do lugar que ele estava, e por consequência, mais longe de Betânia. Quando Jesus vai para esse lugar, lá na beira do Jordão, vai acontecer algo em Betânia. Tem uma família em Betânia que a Bíblia vai dizer que Jesus ama. Jesus ama Lázaro, ama Maria e ama Marta. 3 irmãos, temperamentos diferentes, manias diferentes, mas Jesus amava os 3 e a Bíblia deixa claro isso. Jesus amando essa família vai passar por uma dificuldade. Lázaro adoece, e você conhece isso. Lázaro adoeceu. No momento em que Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro enviam um mensageiro até Jesus. Só que Jesus está à distância de 1 dia de Betânia, 30 e poucos quilômetros de distância. É 1 dia de caminhada. Esse mensageiro sai de Betânia
O recado é o seguinte: procure Jesus, o encontre e diga para ele que aquele a quem ele ama está doente. Quem sabe até hoje você leu isso de forma errada porque leu rápido, mas eu estou dizendo exatamente como o recado foi enviado. O recado foi esse: diga a Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Acabou o recado. Esse foi o recado. Essa é a mensagem que o mensageiro tem a incumbência de levar, e ele vai caminhar. Só que quando esse mensageiro sai de Betânia para ir em busca de Jesus, à procura de Jesus, para entregar este recado, Lázaro morreu. Se você for analisar, fizer uma contagem aqui dos dias, você vai ver que quando o mensageiro sai, Lázaro morre. E já já eu te explico isso. O que eu quero dizer é que quando esse mensageiro sai, Lázaro morre e o mensageiro não sabe. Ele está no caminho, ele está na estrada, indo em direção ao lugar que Jesus se encontra. Ele caminha um dia e encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele vai ser fiel ao recado que lhe foi enviado, que ele foi enviado para dar. Ele vai ser muito fiel à mensagem. Ele vai falar exatamente o que ele recebeu a ordem de falar. Quando ele acha Jesus, ele vai dizer: as irmãs de Lázaro me mandaram aqui para dizer ao Senhor que aquele que o Senhor ama está enfermo. Só que quando ele sai de lá, Lázaro já está morrendo. No caminho, Lázaro morre. Ele chega ali e diz: Lázaro está, ou melhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Aí o texto vai dizer que ele entrega o recado e volta. E Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar. Então vamos fazer a contagem. Um dia para esse mensageiro encontrar Jesus. Um dia já foi. 2 dias Jesus fica no mesmo lugar. Já são 3 dias. Mais um dia que Jesus sai daqui para chegar a Betânia. 4 dias. E quando Jesus chega em Betânia, Marta vai dizer para ele que Lázaro já está morto há 4 dias. Então quando o mensageiro saiu, Lázaro morreu. Ele entrega a mensagem, caminho de um dia para lá, mais um dia para cá. Quando esse mensageiro volta a Betânia, Lázaro já estava morto. E agora? E agora é o impasse. Que impasse? Entre a fé e a razão. Porque quando esse mensageiro chega, é claro que ele vai procurar Marta e Maria para dizer: entreguei o recado. E qual foi o recado que ele deu? Aquele a quem o Senhor ama está doente. Só que quando ele chega, ele descobre que Lázaro morreu. Só que lá, quando ele entregou o recado, ele ouviu Jesus dizer assim: ó, essa enfermidade não é para a morte. E agora? O camarada vai lá, um dia para lá, entrega o recado: aquele a quem o Senhor ama está doente. Jesus olha para ele e fala no meio dos discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado através disso. Esse mensageiro sai dali, volta para Betânia, e eu creio que ele vem num ritmo até mais acelerado, para chegar logo até Marta e Maria, consolar as 2 irmãs, dizendo: fica tranquila, porque Lázaro não vai morrer. Fica calma, porque ele disse que essa enfermidade não é para a morte. Só que quando ele chega, a realidade é de morte. E agora? E agora Marta, que conhece a Jesus, e Maria, que conhece a Jesus, vão ouvir o que o mensageiro vai dizer. O mensageiro chega e diz: Lázaro não vai morrer. Só que as 2 irmãs olham para ele e dizem: já morreu? Como é que você está dizendo que Lázaro não vai morrer, se ele já morreu? O que é isso? É a fé contra a lógica. E agora? Eu vou acreditar no que está acontecendo, ou eu vou acreditar no que Jesus prometeu? Eu vou acreditar no que os meus olhos estão enxergando? Eu vou enxergar, eu vou acreditar no diagnóstico que eu estou lendo, ou eu vou acreditar naquilo que Jesus falou?
Eu vou acreditar no que todo mundo está falando, ou eu vou acreditar naquilo que só Ele é que declarou? Eu vou acreditar no que está diante de mim, ou eu vou acreditar naquilo que os meus olhos não estão vendo? E para que eu acredite isso, eu vou ter que negar a minha realidade e agir só pela fé. É a fé contrariando a lógica. É a fé que precisa agora ser maior do que aquilo que os meus olhos estão vendo. Que o que os meus olhos estão vendo contraria totalmente aquilo que eu recebi enquanto promessa. Ah, mas ele prometeu. Mas está acontecendo o contrário. Mas ele disse que vai ser assim, mas não está sendo. Mas ele disse que você vai chegar, mas eu não cheguei. Mas ele disse que vai te curar, mas eu estou doente ainda. Mas ele disse que não acabou, mas acabou, meu casamento acabou. Como é que ele está dizendo que não vai acabar, se eu estou vendo que já acabou? Como é que ele disse que tem jeito, se eu fiz o exame e no exame está dizendo que não tem mais jeito? Como é que pode ele dizer que eu vou ser mãe, se o diagnóstico está dizendo lá, impossível? E agora, eu vou acreditar em quê? Naquilo que os meus olhos estão vendo? Ou naquilo que eu estou sendo desafiado a crer, mesmo sem ver? Ele disse que não é para a morte. Como assim, moço? Como assim não é para a morte, rapaz? Lázaro morreu. Lázaro morreu. A expectativa de Marta e de Maria era que Jesus chegasse logo. Essa era a esperança delas, que Jesus viesse rápido, de imediato, quem sabe até antes mesmo de receber o tal recado. Elas esperavam, elas queriam, elas desejavam que Jesus logo viesse. Mas Jesus não foi. Jesus não foi de imediato. Pergunta para mim por quê? Porque elas nunca pediram para Jesus ir. Tem gente que está pensando agora que quem está doido sou eu. Mas lê a Bíblia. Elas nunca pediram para Jesus ir. Olha o recado. Aquele a quem tu amas está enfermo. Em nenhum momento o recado foi esse, ó. Elas estão pedindo para o Senhor ir a Betânia. Elas não pediram. Elas não pediram, Aline. Em nenhum momento. A gente sempre leu a Bíblia acreditando que elas pediram para que Jesus viesse logo. Por que Jesus não foi? Porque elas não pediram. Apóstolo, por que Jesus ainda não fez na minha vida? Você pediu? Ah, mas ele sabe. Mas você pediu? Mas ele sabe tudo. Eu sei que ele sabe tudo, mas ele quer que você peça. O que é isso? Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Ao que bate, a porta se abre. Mas Jesus sabe que eu preciso, Ele sabe que você precisa, mas você precisa abrir essa tua boca e pedir, porque é mais fácil abrir a boca para murmurar do que abrir a boca para pedir. É mais fácil abrir a boca para dizer estou cansada, do que a boca para dizer Senhor, arranca isso de mim. É mais fácil abrir a boca para dizer eu desisto, do que abrir a boca para dizer Senhor, transforma isso aqui. Pelo amor de Deus, é quinta profética. Você veio clamar a Deus. Olha para alguém e com autoridade na fala e nos olhos, diga para essa pessoa: pede. 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 Para de desculpinha e pede. Para de tentar maquiar, deixar a frase bonita. Pede logo. Para de tentar montar um cenário para chamar atenção. Pede logo. Pede. Que é isso? Simples. Pede. Senhor, meu casamento está acabando. Pede a Ele: Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, liberta o Zequinha da droga. Se o teu filho é Zequinha, fala o nome, pede o que você precisa que ele faça. Senhor, cuida do meu filho. Seu filho não está viciado? Senhor, liberta o meu filho da cocaína.
Senhor, me abençoa. Está enferma, Senhor, arranca esse tumor de mim. Pede logo. Elas não pediram. Elas não pediram. Aquele a quem tu amas está enfermo. Elas queriam que ele viesse, mas elas não pedem para ele vir. Pergunta para mim por quê? Porque na cabeça delas ele é obrigado a vir. É mais ou menos assim. Ele ama Lázaro, não ama? Então quando ele souber que Lázaro está enfermo, ele vai ser obrigado a vir, já que ele ama Lázaro. Elas não pedem para vir. Na cabeça delas, ele tem que vir. Na cabeça delas, ele tem que chegar. Por quê? Porque Lázaro é amado por ele e está doente. Então eu não preciso nem pedir. Se ele me ama, ele tem que fazer. Então quer dizer que porque ele me ama, eu não preciso pedir. Ele é obrigado a fazer porque ele me ama. Ele é obrigado a fazer porque ele disse que me ama. Então eu não peço nada. Ele tem a obrigação de fazer, já que ele me ama. Pede. Ah, mas Jesus me ama. Pede. Pede. Na cabeça delas ele tem que vir. Só porque recebeu o recado que Lázaro está doente. Tá doente. E aí? Ah, mas Lázaro, a quem tu ama, está doente. Está faltando. E o que está faltando, fica faltando. Porque a mensagem é inconclusiva. A mensagem parece que está pela metade. E mensagem pela metade é oração quebrada. É quando toca o telefone, você para de orar para atender o telefone, mais ou menos isso. É a mensagem pela metade. Pediu e não recebeu porque pediu mal. Orou, mas não orou direito. Ele tem que vir. Não, não tem que vir. Quem disse que ele é obrigado a fazer? Quem disse que ele é obrigado a ir para Betânia? Quem disse que ele tem que ir para Betânia sem que ninguém peça que ele vá? O que é mais fácil? Hein? Ficar parado lá e ver Lázaro morrer? Ou descer um pouquinho do salto e falar: Jesus, vem! Jesus, vem aqui porque a gente precisa do Senhor. O que é mais fácil? Dizer: não, se Ele me ama, Ele vai fazer na minha vida. Quem disse que Ele é obrigado a fazer? Onde é que está escrito que Ele é obrigado a fazer só porque Ele te ama? E tem gente que ora assim. Ao invés de pedir o que precisa, sabe como que ora? Senhor, eu sou teu servo. E daí? E daí? Senhor, eu faço a tua obra. Eu sou obreiro da tua casa. E daí? Senhor, eu não falto um culto. E daí? Quer dizer que o fato de ser um obreiro ou não faltar um culto deixa Jesus na condição de obrigação de fazer. Você não precisa pedir não. Só porque você não falta culto, Ele é obrigado a fazer. Prega comigo que você prega melhor do que eu. Olha para alguém e diga para essa pessoa: pede logo, pede. Para de fazer rodeio e pede logo. Para de querer colocar seus argumentos e pede logo. Ah, olha os argumentos dela. Aquele a quem o Senhor ama. Ou seja, se o Senhor ama, o Senhor tem que fazer. Ah, Senhor, eu sou teu servo. Ah, Senhor, eu não falto culto. Ah, Senhor, eu larguei tudo para te servir. Ah, Senhor, eu abri mão da minha vida. Ah, Senhor, eu larguei a bebida. Ah, Senhor, eu saí das drogas para estar na tua casa. Para de ficar fazendo rodeio. Para de tentar levantar teus argumentos, porque esses nossos argumentos não querem dizer que Ele é obrigado a fazer. Agora, dobra o joelho e pede, para você ver o que acontece. Pede logo. Pede logo. Então por que Jesus não foi? Ah, ninguém pediu para Ele ir. Por que tem que ir se ninguém pediu? Ah, Jesus não veio, mas alguém chamou por acaso? Nenhum momento no texto tem ninguém chamando. Só tem alguém avisando para ele que lá está doente. Então Jesus não foi. Por quê? Porque ninguém chamou. Tem um outro ponto também.
pelo qual Jesus não foi. Pergunta qual? Ao invés das duas irem, elas mandaram o recado. Quando Jairo estava com problema dentro de casa, Jairo era rico. Jairo não catou a mão de um empregado e disse assim: vai lá na beira do mar, avisa Jesus para dar uma chegadinha aqui em casa. Jairo não fez isso não. Quando Jairo estava com a filha doente dentro de casa, Jairo fechou a porta do quarto e disse: quem tem que ir até ele sou eu, quem tem que pedir sou eu, quem tem que buscar sou eu, quem tem que resolver sou eu. Elas tinham que fazer igual a Jairo. Como assim? Deixa Lázaro ali e vai à procura de Jesus lá, não mandar recado. Apóstolo, apresenta a minha vida a Deus. Apresento. Apóstolo, apresenta a minha causa ao Senhor. Com prazer. Mas existem situações na sua vida que você não tem que trazer para mim para que eu apresente para Ele. Quem tem que ir até Ele é você. Está com problema em casa, Marta? Bota essas pernas para funcionar e vai lá. Está com dificuldade dentro da tua casa, ô Maria? Junta com Marta, vão as duas agora, independente de vocês serem diferentes, mas se unam agora, para ver se a vitória chega na tua casa. Vai até Ele. Deixa as diferenças de lado agora. Vai até Ele. Busque a presença dEle. Rasgue o coração nos pés dEle. Vai lá e faça o que Jairo fez. Porque Jairo foi até Ele e ainda disse: rogo-te que venha até a minha casa. Jairo foi e ainda pediu. Elas nem foram e nem pediram. Aí quer que ele chegue? Peraí, né? Elas não foram até Ele. Mandaram um recado. O recado não era pedido para que ele viesse, era só uma informação: está doente, tá? Ou seja, se tu ama ele, vem. Ele não é obrigado a ir. Ele não é obrigado a fazer só porque você vem para o culto. Para com isso, rapaz. Quem foi que te ensinou errado? Eu não fui, não. Quer dizer que só porque você vem para o culto agora, senta aí na cadeira, dá uns 3 glória a Deus, Jesus é obrigado a fazer. Ei, trate de se lançar aos pés dele, trate de pedir, dando nome a isso que você precisa. Pede. Chega de fazer rodeio. Pede. O problema é teu? Apresenta a ele você. Elas estão com problema dentro de casa e manda alguém apresentar o problema para Jesus. É quando você está com problema e quer que as pessoas orem por você, mas você não ora, você não jejua, você não vem para o altar, você não faz nada, mas quer que todo mundo faça, irmão. O problema não é teu, faz você. Não foram e ainda mandam um recado errado. Recado errado? Sim. Olha o recado que ela está mandando: aquele que tu ama está doente. Ou seja, como é que pode alguém que o Senhor ama ficar doente? Como é que pode alguém que o Senhor ama estar passando por luta? E por muitas vezes é esse recado que a gente dá para ele. A gente dá o recado completamente errado a ele. Como assim? Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou passando por isso? Quem disse que não passaria? Senhor, eu estou na igreja, como é que eu posso estar passando por isso? Quem disse que não passaria? Elas mandam um recado, não vão, não pedem para que ele venha, e o recado ainda está errado. Ou seja, o Senhor ama Lázaro, Lázaro está passando por isso? Não pode. Como é que pode o Senhor amar Lázaro e Lázaro está doente? Aquele a quem o Senhor ama está enfermo. O que elas estão dizendo nesse recado é o seguinte: está errado, tá? Que se o Senhor ama, não era para estar doente, não. Se o Senhor ama, não era para estar passando por isso, não. Se o Senhor ama, era para estar tudo bem com Ele. Quem disse que é assim? Jesus te ama e você está passando luta aí, ó. Jesus te ama e tem gente aqui que está vivendo tempestade. E agora, o contrário é bonito. Essa tempestade não quer dizer que Jesus não te ama. Essa enfermidade não quer dizer que Jesus não te ama.
Essa dor que você está sentindo não quer dizer que Jesus não te ama. Jesus amava Lázaro e mesmo assim Lázaro adoeceu. Jesus te ama. Essa dor, essa dificuldade, esse desemprego, essa tormenta que você está atravessando, não é sinal de falta de amor. Por favor, alguém estava tentando dizer para você, e eu sei quem é esse alguém, o diabo tentando dizer para você que Jesus te esqueceu, que Jesus não olha para você, que você não é nada, que você é inferior aos demais, que você está aqui dentro e passando por luta, é porque você não está debaixo da mão dele. Você pode estar em todo culto passando por luta, mas mesmo assim Jesus te ama. E o fato dele te amar não quer dizer que você não vai ter que enfrentar alguns problemas. Quando esse mensageiro chega lá, ele diz: aquele a quem toma está doente. Só que naquele momento, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Mas é interessante que Jesus nunca disse que Lázaro iria morrer. Mas Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Mas Jesus nunca disse que Lázaro não iria morrer. Que a gente interpreta errado. Mas Jesus falou assim, apóstolo. Jesus disse: essa enfermidade não é para morte. O que Jesus quis dizer é que a morte não seria o fim dessa história. Eu vou dizer de novo: a morte não seria o fim dessa história. O que Jesus está dizendo é o seguinte: essa história não vai acabar em morte. Mas quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Se Lázaro estava morto, era sinal que a história ainda não tinha acabado, porque essa história não iria terminar com a morte. Apóstolo, mas o meu casamento acabou. Mas essa história não termina com o casamento acabado. Mas apóstolo, meu filho está na droga. Essa história não termina com o seu filho na droga. Se o seu filho está na droga, essa história ainda não terminou. Se o seu marido saiu de casa, essa história ainda não terminou. Se a enfermidade ainda está no seu corpo, essa história ainda não terminou. Ele fica lá 2 dias. Quando termina esses 2 dias ainda, ele diz: vamos para Betânia. Aí os discípulos vão dizer: Senhor, há pouco queriam te apedrejar, o Senhor diz, vamos voltar para lá? Aí ele vai dizer para o discípulo: Lázaro, meu amigo, está dormindo, e eu vou despertá-lo. Aí os discípulos vão dizer: Senhor, se ele dorme, então deixa ele descansar. Aí Jesus olha para eles e diz: Lázaro morreu. Por que Jesus está dizendo que está dormindo e vai despertar? É porque aquilo que para você é impossível, para Jesus nem difícil é. Aí Tomé olha para os discípulos, chama no canto e diz: vamos embora com ele. Se for para morrer com ele, a gente morre com ele. Vamos embora para Betânia. E eles agora vão para Betânia. E Lázaro está morto. Lázaro está, mas a história ainda não acabou. Eu vou profetizar, vamos lá. Lázaro está morto, mas a história ainda não acabou. Seu casamento pode estar dividido, mas essa história ainda não acabou. Teu filho pode estar lá no mundão, mas essa história ainda não acabou. Você pode estar doente, mas essa história ainda não acabou. A depressão pode ter pego alguém aí, mas essa história ainda não acabou. Você pode ter entrado aqui hoje chorando, mas essa história ainda não acabou. Pode estar tendo dor de velório, mas essa história ainda não acabou. Olha para o teu irmão, prega para ele, diga: fica tranquilo, respira fundo e dá glória, porque essa história ainda não terminou. Ele chega perto da entrada da cidade, lá vem Marta. Olha para ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Irmão, porque Jesus é educado. Se fosse eu ia perguntar para ela: você me chamou por acaso? Jesus era educado. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus começa a dialogar com Marta. Marta vai falar então da expectativa do passado
Aí Jesus vai dizer para ela: vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela fala do futuro, mas ela não tem esperança do presente. Aí Jesus olha para ela e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou dizer de novo, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Que é isso? Jesus é o único que pode colocar uma vírgula depois da morte. Todo lugar onde se fala em morte, depois de morte, é ponto. E fulano de tal morreu, ponto. E aquele casamento morreu, ponto. E aquela pessoa morreu, ponto. Jesus é a única pessoa que pode colocar uma vírgula depois da palavra morte. Ainda que esteja morto, aí não tem ponto final. Ainda que esteja morto, a palavra morte se manifestou, mas ao invés de ter ponto final, tem uma vírgula, e ele continua dizendo: viverá. Aquilo que para alguém acabou, para Jesus não acabou. O casamento que para alguém acabou, para Jesus não acabou. O projeto que para alguém morreu, para Jesus não morreu. O sonho que para alguém morreu, para Jesus não morreu. Eu vim hoje dizer para você que depois dessa morte vai ter vírgula. Depois dessa morte vai ter vírgula. Hoje ele ressuscita sonhos aqui. Hoje ele ressuscita famílias aqui. Hoje ele ressuscita ministérios aqui. Hoje ele ressuscita projetos aqui. Porque o diabo colocou morte e colocou um ponto final. Jesus chegou em Betânia. Jesus chegou em Betânia. E onde está todo mundo dizendo: Lázaro morreu, e ponto, Jesus chegou e disse: Lázaro morreu, vírgula, eu vou ressuscitar. Não acabou. Teu casamento não acabou. Teu chamado não acabou. Teu sonho não acabou. Tua esperança não acabou. Aleluia. O projeto de Deus para a tua vida não acabou. Vou caminhar para concluir. Ele tem esse diálogo com Marta. E perceba uma coisa: quando ele chega, ele nem entrou na cidade ainda, Marta já veio. Quem era Marta? É aquela que servia, lembra? Primeiro momento que aparece Marta e Maria na Bíblia, Marta servia. Quando ele chega, Marta já vem. Por quê? Porque geralmente aqueles que servem são os primeiros que chegam. Antes de você que está aqui sentado chegar, já tinha gente aqui dentro servindo. Geralmente aqueles que servem são os primeiros que chegam. Mas eu não quero desanimar quem serve. Eu não quero desconstruir essa ideia de que tem que chegar mais cedo, por favor. Mas olha o que vai acontecer no texto. Ele chega, Marta vem. Mas depois que ele dialoga com Marta, ele diz assim: chama Maria. Mas já não chegou uma irmã? Se já chegou uma irmã, está resolvido. É só dizer onde é que está o defunto. Ele vai lá e ressuscita. Mas ele não foi direto para o cemitério. Antes ele mandou chamar Maria. Pergunta para mim por quê? É porque o servo é o primeiro que chega, mas adorador é aquele que ele procura. Chama Maria. O que é isso? Porque ele está interessado em chamar o adorador. Adorador ele procura. Cadê Maria? Está em casa, chama Maria. O que é isso? Servo logo chega e vai servindo. E adorador ele está procurando aqui nessa noite, irmão.
Adorador, Ele está procurando. De repente você não foi o primeiro a chegar, mas Ele está te procurando, adorador. Eu não sei se os adoradores vieram, mas eu sei de uma coisa: Jesus está dizendo: chama Maria, porque eu só vou fazer depois que a adoradora chegar. Eu só vou fazer depois que a adoradora chegar. Meu Deus do céu, tem Maria na casa? Deixa eu ver se tem Maria na casa. Hoje vai ter sonho ressuscitando, projeto ressuscitando, família ressuscitando, chamado ressuscitando. Mas primeiro tem que ter Maria adorando. Primeiro tem que ter Maria adorando. Adora Maria, vai. Cadê os adoradores que Ele está procurando? Cadê os adoradores que Ele procura? Oh, Santo, Santo, Santo. Chama Maria. Que culto sem adoração não é culto. Culto sem adoração não tem milagre. Pode ter gente servindo, mas tem que ter quem adora para ter milagre no final. Pode ter um exército de obreiros servindo, mas tem que ter Maria adorando. Chama Maria. Aí Maria chega, e Maria já chega fazendo o que ela sabe. Maria já chega adorando. Maria já chega se lançando aos pés dele. Isso é adoração. Ela já chega e vai para a posição de adoradora. E posição de adoradora não é posição de questionadora. Posição de adoradora é aos pés. Ela adora e revela a dor. Que não é porque é adorador que também não sofre. Adorador também sofre. Servo sofre, adorador sofre. Tem uma Marta que servia que está sofrendo. Tem uma Maria que adorava, mas está sofrendo. E esse sofrimento não é sinal de que ele não ama. Ele ama. Ele ama essa Marta que serve, mas Marta está sofrendo. Ele ama a Maria que adora, mas a Maria que adora também está sofrendo. Mas mesmo sofrendo não deixa de adorar. E Marta, mesmo sofrendo, não deixa de servir. Porque assim que ele chega, ela vai para recepcionar. Estou entendendo não? Irmão, você está pensando o quê? Tem gente aqui que está servindo, mas está sofrendo. Está sofrendo, mas mesmo assim está servindo. Tem gente aqui que está adorando, mas está sofrendo. Está sofrendo, mas mesmo assim está adorando. E o que é que acontece? Quando Jesus chega em um lugar que tem gente que está sofrendo, mas mesmo assim serve. Tem gente que está sofrendo, mas mesmo assim adora. Ele levanta a mão para operar o milagre. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus não queria chegar como médico, que dependendo da gravidade da doença, se um médico chegar, consegue dar o remédio certo e a pessoa não morre. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Quer comparar Jesus com o médico? Só que aqui Jesus não quer chegar como médico. Aqui Ele quer chegar como Deus. Apóstolo, por que Jesus está permitindo isso? É porque Jesus na sua vida não vai ser médico. Jesus na sua vida vai ser Deus. Deus, Deus. O que é que Ele vai fazer? O que médico não faz, o que remédio não faz, o que cirurgia não faz. O que é que Jesus vai fazer? Aquilo que só um Deus poderoso tem poder para fazer. Onde puseram Ele? Aí vão levar Ele até o sepulcro, que era numa caverna. Ele está de frente para a sepultura. Está todo mundo ali, porque a Bíblia diz que os judeus estavam tudo na casa de Marta e Maria tentando consolá-la. E quando Jesus chegou, foi todo mundo para onde Jesus estava. Aí tinha um monte de gente falando ao redor, e a conversa deles está escrita, era assim: acaso este,
que deu vista aos cegos, não poderia ter evitado que Lázaro morresse? Você vai ver que tem coisa na sua vida que ele não evitou, só para o seu testemunho ser maior. Está de frente para o sepulcro, tem uma pedra na entrada da caverna. Aí você conhece, né? Terminei. Ele levanta a voz e diz assim, ó: tirai a pedra. Aí tem Marta. Marta olha para ele e diz: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. E por que Marta falou isso, missionário? Porque Marta entendeu errado. Marta diz assim, ó: Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Que quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta está pensando que Jesus vai entrar. E lá dentro devia estar fedido demais. Está morto já, está sepultado ali há 4 dias. Imagina a caatinga que está lá dentro. Aí ela vai dizer para Jesus: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Na cabeça dela, Jesus te mandou tirar a pedra para ele entrar. Mas não foi para ele entrar, foi para Lázaro sair. Ei, não vai ser do jeito que você está pensando, vai ser de um jeito que você jamais poderia imaginar. Marta está pensando que Jesus vai entrar lá e vai colocar a mão em cima do defunto, mas não, Jesus do lado de fora dá um grito: Lázaro, vem para fora. Não vai ser do jeito que você está esperando, vai ser de um jeito que você jamais poderia imaginar. Quem está comigo? Vou terminar agora, eu termino agora. Prometo, que eu estou derretendo aqui também. Prometo, termino agora. Você que está em casa aí, estou terminando. Só te entrego essa agora. Só essa, se você não pegar essa. Fala de novo, Luciano. Pega aí, ó. Se você não pegar essa, fica ruim para você. Por quê? Porque Jesus disse assim, Fabiano, ó: tirai a pedra. Aí alguém que está lá vai mover a pedra para o lado. Está todo mundo olhando agora para o sepulcro. Os olhos de todo mundo, ó. Está todo mundo olhando para a tumba. Abriu a sepultura, está todo mundo olhando para a sepultura. E Jesus? Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, a sepultura está aberta, mas a porta da sala do trono também está. A sepultura tem alguém morto lá dentro, mas no trono tem alguém que vive para todo sempre. Na sepultura tem morte, aqui em cima tem aquele que é doador da vida. Ali tem algo que não tem mais jeito, mas aqui em cima tem aquele que tem saída para todas as coisas. Está todo mundo olhando para a sepultura e Jesus está olhando para cima. Eu vou pregar agora para você e termino agora. Para de olhar para o problema e olha para cima. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, pega isso. Para de olhar para o problema e dá uma olhada para cima. Ali tem morte, lá tem vida. Ali tem dor, lá tem festa. Ali não tem mais jeito, lá tem jeito para tudo. Mas ali está aberto, mas lá também está aberto. Ali tem alguém morto, lá tem alguém de pé no trono para me dar vitória. Levanta essa cabeça e olha para cima. Levanta essa cabeça e olha para cima. Ah, mas meu casamento está mal. Dá uma olhadinha para cima. Ah, mas eu estou doente. Dá uma olhadinha para cima. Fique em pé para adorar a Ele. Aleluia. Tira os olhos desse problema. Lázaro, Lázaro, vem para fora. Aí eu preciso entrar agora em uma parte que é um tanto quanto teológica. Porque nessa época aí o que acontecia? Eles estavam no seio de Abraão. O que está dentro da sepultura é só um corpo sem vida. Lázaro está no seio de Abraão.
Jesus poderia chegar então e falar assim: Lazinho, meu filho, vem aqui fora, falar baixinho. Mas não é assim que Jesus fala. Jesus deu um grito: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque a voz de Jesus naquele momento não ecoou dentro da caverna, mas a voz de Jesus foi lá no seio de Abraão. Eu posso falar assim ou não? Porque lá no seio de Abraão tinha mais gente. Quem? Davi, Isaac, Jacó, turma toda lá. Turma toda está no seio de Abraão. É por isso que Jesus falou o nome. Porque se abre a sepultura e Jesus diz assim: ó, vem para fora. Davi ia levantar e dizer: opa. Mas tem um negócio, irmão. Porta que ele abre para você, é só você que passa. Porta que ele abre para você, é só você que atravessa. Tem coisa que é contigo, tá entendendo ou não? Tem coisa que é contigo. Mas apóstolo, eu tô morto, mas ele te chama para a vida hoje. Eu tô caído, ele te levanta hoje. Ouça ele gritar teu nome nessa noite. Ouça ele gritar teu nome nessa noite. Adore a ele, exalte a ele.